Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, a paz do Senhor, você jovem. Como líder da mocidade, nós queremos aqui fazer um resumo da lição da EBD, tá? A lição número 1, que vai falar sobre o livro de Josué e o tempo de conquista. E a lição número 2 vai falar sobre o chamado de um líder, tá ok? Então eu quero mandar um abraço para Michele, minha esposa, que também é professora da Escola Bíblica Dominical, também o jovem Bruno e o jovem Davi, e todos os demais jovens integrantes da UMADCare, da nossa mocidade, e que fazem parte da Escola Bíblica Dominical. Nesse tempo de pandemia nós não podemos estar ali juntos, mas nós estamos juntos aqui no grupo da UMADCare, tá ok? Então vamos lá. Primeiro livro vai falar sobre... primeira lição vai falar sobre o livro de Josué e o tempo de conquista. Nós vamos fazer um breve resumo, uma síntese sobre esse livro aí, e essa lição, né, do livro, e a segunda lição, o chamado de um líder. Então a primeira lição vai falar sobre a visão panorâmica, a divisão do livro e também os antecedentes históricos. Lá no ponto 1, sobre a visão panorâmica do livro de Josué, vai falar da civilização da época, a destruição da cidade de Jericó, o tempo da escrita no ano 1400 a.C. e também a extensão geográfica do território de Canaã, os seus 290 quilômetros de comprimento e os seus 65 quilômetros de largura, distava do Egito uns 480 quilômetros. Depois nós chegamos aí no ponto 2 e fala sobre a divisão do livro. A divisão do livro começa ali no ponto 1, no capítulo 1, né, falando sobre os preparos, as estratégias. Depois ele vai passando para o 2, o 3, o 4 e todos os seus capítulos, a conquista efetiva. Depois lá, já quase no final do livro, a divisão das terras para todas as tribos ali de Israel, e também a mensagem final no livro de Josué, tá ok? O terceiro ponto, os antecedentes históricos, vai falar aí nos antecedentes históricos, o número 1, o livramento, né, o cuidado, quando Deus ali ajudou toda aquela nação, todo aquele povo durante a caminhada no deserto, os cuidados de Deus, a nuvem da glória, a coluna de fogo, o maná que caía do céu para alimentá-los e também a água que brotava da rocha. Tudo isso deveria se findar quando eles conquistassem ali Canaã. Eles também não morariam mais em tenda. Deus estava dando um lugar para todos eles morarem. E no ponto 2, as últimas palavras de Moisés. Depois, esta lição também vai tratar, no ponto 3, um novo tempo, o tempo de fé e o tempo de perspectiva, um tempo de expectativa, um tempo de conquista, né? Então, cumprindo aí a lição da primeira lição, né, o livro de Josué e o tempo de conquista. Dessa forma maravilhosa, nós aprendemos aí a lição número 1. A lição número 2, ela está dividida em 3 tópicos, fala do chamado de um líder, tem como objetivo analisar as orientações dadas por Deus a Josué, também estudar os conselhos do Senhor que deu a Josué e compreender as últimas abordagens que o Senhor fez quando comissionou Josué para substituir Moisés. Que responsabilidade, algo difícil, mas que, estando dentro da vontade de Deus, na orientação de Deus, você poderá analisar muito bem e aprender com isso, essas lições maravilhosas para você que tem um chamado por Deus, né? Você tem um chamado para liderar, para ser um líder exemplar, um líder destemido, ok? Então vamos lá, ponto 1. Ponto 1 vai falar de um novo tempo. No ponto 2, os conselhos para a conquista. E já no ponto 3 vai falar sobre o seu reconhecimento. Reconhecer que você tem um chamado, e esse chamado não vem do homem, esse chamado vem de Deus. O tempo de conquista que nós estamos aqui analisando, nós já vamos comentar com vocês. Mas no ponto 1 fala do tempo que é um novo momento, é uma nova oportunidade.
Depois da morte de Moisés, o que Josué deveria fazer? Josué deveria assumir a liderança. E ali Deus dá uma ordem para ele. Qual que foi a ordem? Olha, você tem que tomar uma iniciativa. Você tem que se colocar na posição, no posicionamento. Você precisa acatar as ordens dadas por Deus para que você seja um líder abençoado, porque você tem um chamado, né? Que coisa maravilhosa. Não esquecer também de Moisés. Essa é a divisão lá no ponto 1. Já no ponto 2, o tempo de conquista, nós vamos ver aqui que Josué não deveria desprezar ninguém, lá no versículo de número 2. Não despreze ninguém, ou seja, como Deus havia provado toda aquela nação, todo o povo hebreu, durante a trajetória ali no Egito e no deserto, eles não deveriam esquecer de ninguém, ou seja, não deixar ninguém para trás. Tá? Então, assumindo ali as terras de Canaã, eles deveriam fazer com que toda aquela segunda geração do povo hebreu entrasse nas terras de Canaã. Terceiro ponto, nós vamos ver aí que o Senhor disse para que ele assumisse aquele chamado, não é verdade? Assume esse chamado porque foi eu que te mandei. Lá no versículo de número 9, o Senhor diz nesse versículo capítulo 1, dizendo, não te mandei eu? Então, se foi Deus que mandou, então reconheça o seu chamado. Seja aí um jovem de vigor, um jovem com perspectiva, com iniciativas, com a orientação de Deus, debaixo das ordens desta nuvem da glória que Deus está habitando sobre a sua vida, para que no tempo certo o Senhor possa te levantar como um grande líder. Poderá até ser um líder espiritual, como nós cremos, um líder dentro da sua casa, um líder social, né, dentro da nossa nação, do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado e assim sucessivamente. Mas Deus quer fazer de você um líder. E Josué deveria dar o seu melhor, ou seja, dar o seu máximo. Então dê o seu melhor para Deus, porque as promessas de Deus é fazer você pelo menos duas coisas. A primeira coisa é fazer você prosperar, e a segunda é fazer com que você tenha força, tenha fé, tenha ousadia para derrotar os seus gigantes, derrote seus inimigos, versículo número 5. E na parte B está dizendo o seguinte, olha, se você fizer tudo isso pela fé, você conquistará pela fé e a obediência. Você será próspero, você derrotará os seus inimigos e você verá que a minha presença estará no meio de vós. A minha presença estará contigo, tá? Então, jovem, este é o resumo da lição número 1, o livro de Josué, o tempo de conquista, e a lição número 2, o chamado de um líder. Depois nós vamos comentar a lição de número 3. Fica aí com um forte abraço, tenha bons estudos e tenha fé, tenha força, tenha convicção. Fique firme na presença do Senhor.